Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, sexta-feira, dia 22 de maio de 2026. Estamos de volta aqui com as notícias do momento, muita coisa saindo nas manchetes de jornais, a maioria para confundir, para deixar todos nós conservadores com a pulga atrás da orelha, mas temos algumas verdades para trazer aqui. Porque o resumo de toda essa história política do Brasil é uma só. Esse resumo diz respeito a uma única pessoa, Jair Messias Bolsonaro. Dele parte uma série de informações com outros nomes, outros participantes desse sistema político, números, processos, isso e aquilo. Porque tudo que acontece no Brasil, o sistema joga o nome de Bolsonaro no meio. Se não é do Jair, é do Flávio, é do Eduardo, do Carlos, da Michele e por aí afora. E isso tem sim desgastado muito a direita, tem desgastado todos nós conservadores que ficamos confusos com as informações. E a tendência, como eu já disse aqui, é que eles tentam a todo momento destruir a relação familiar de Bolsonaro. Eles querem destruir o nome Bolsonaro. Não apenas a figura, mas o nome, porque esse nome persiste. E por quê? Porque a história costuma separar os líderes em três grupos diferentes, vamos dizer assim. Os líderes que construíram instituições duradouras, os líderes que venceram guerras e mudaram fronteiras, ou os líderes que transformaram a economia de um país, cultura, tecnologia de uma nação. Ou seja, existem vários tipos de líderes que deixaram os nomes na história. Só que existe um tipo de líder que é diferente, que é não apenas ser um líder que comanda uma nação, que propõe um trabalho e que atrai a atenção, não somente esse tipo de líder, mas é aquele líder que tem carisma, que tem luz própria. Jair Messias Bolsonaro tem luz própria. E esta luz eles não conseguem apagar, porque mesmo sequestrado, fora do ambiente público há meses, Jair Bolsonaro continua sendo o centro das atenções. É ele que, direto ou indiretamente, aponta o norte da política conservadora. Todos aqueles que são conservadores raiz buscam, no aprendizado daquilo que Jair Bolsonaro já deixou para o Brasil, um caminho para restabelecer a ordem política, econômica e social e jurídica dentro do Brasil. Ninguém age por conta própria. Já houve momentos na história que todo e qualquer político procurava Ernesto Geisel para pedir opinião, né? Já houve aquele momento em que muitos procuravam Fernando Henrique Cardoso, não sei para quê também, mas procuravam, porque era uma liderança na época, né? E existe hoje Jair Messias Bolsonaro. E esse é o calo, é o calcanhar de Aquiles desse pessoal. Jair Bolsonaro não apenas possui esse tipo de carisma que é espontâneo, combativo, antissistema, mas seus apoiadores enxergam nele uma autenticidade justamente em seu estilo, que é um estilo simples, autêntico, direto e muito pouco protocolar. Ele não segue protocolos para colocar seus pensamentos, suas ideias, e isto seus filhos estão aprendendo também, né? Por isso ele criou aí uma conexão emocional extremamente forte com a grande maioria da população brasileira. A grande maioria. Não é a metade da população, é a grande maioria. Até aqueles que optaram em dar votos para o que está aí comandando o Brasil já desistiram, já se decepcionaram, porque fazem a conta. Como eu vivia no governo Jair Bolsonaro e como eu vivo hoje. Quanto eu gastava no mercado antes, quanto eu gasto hoje. Quanto eu pagava de imposto
com o Jair Bolsonaro e quanto que eu pago em imposto hoje. Isso é fato. Então, Jair Bolsonaro marcou sua trajetória política ancorado num lema muito forte: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É claro que o sistema não gosta disso. Eles tentam a todo custo destruir sua imagem e seu nome, que ainda é símbolo de resistência ao antissistema. Eles jogam sujo, jogam rasteiro, criam narrativas e burlam a Constituição para mantê-lo afastado do público. O pior de tudo, não é somente isso, que já é demais. É quando percebemos que muitos que se criaram pendurados na época em que Jair Bolsonaro surgiu como grande líder, aqueles que se penduraram na fama de Jair Bolsonaro, se aproveitaram para crescer, hoje o trai sem sentir remorso. O pior que não foi por falta de aviso, pois o próprio professor Olavo de Carvalho nos alertava quanto a isto. Eu mesmo demorei muito para entender corretamente as mensagens do professor Olavo de Carvalho, talvez por imaturidade política. Mas vamos tomar como exemplo hoje Rodrigo Constantino. Né? Além de muitos outros, a relação é grande. Tá? A relação é muito grande. Uns são mais pontuais nas críticas, outros ficam comendo pelas beiradas, criticando pelas beiradas, né? Uns se escondem. Por isso eu digo que a lista é grande. Mas como está no topo da onda, né? Está em evidência no momento, Constantino chama atenção, porque estão mostrando a verdadeira cara. Hoje mesmo, o Constantino afirmou em uma entrevista ao site Metrópolis que o Flávio Bolsonaro está banalizando sua relação com Daniel Vorcaro. Ele afirmou também que a narrativa apresentada pela defesa do senador Flávio pegou muito mal e teve como consequência a alteração de votos de pelo menos 1/3 do eleitorado. Segundo Constantino, Flávio perdeu 1/3 do seu eleitorado. Não sei aonde ele contou, ou se ainda está contando, porque está longe, eu ia falar, está longe para Dedéu, vamos dizer assim, né? Para estar contando quem ele perdeu nesse eleitorado. Ele afirmou ainda que Flávio está insistindo em uma CPMI do Banco Master, porque sabe que não vai haver essa CPMI. Por isso é fácil falar, é fácil pedir. E não vai haver CPMI porque tem muitas pessoas com interesses para impedir que isso aconteça. Aí ele falou a verdade. Basta ver o Davi Alcolumbre ontem, que disse que não vai pôr a CPMI do Master, porque ele está enterrado até os dentes com isso, né? Mas o Constantino completou dizendo que todos sabem das reuniões prolongadas dentro do Partido Liberal, inclusive para discutir se o Flávio tem ou não condições de manter essa pré-candidatura. Isto foi colocado na mesa, disse ele, e parece que bateram o martelo que ele vai mesmo continuar sendo pré-candidato. Porém, para terem discutido esse assunto, é sinal de que o estrago foi gigantesco, inegável, finalizou ele. Bom, não é à toa que esses dias o pega para capar está demais nas redes sociais, como nós temos comentado por aqui e em outros canais também. É Constantino daqui, Alan dos Santos de lá, Paulo Figueiredo de lá, Constantino aqui, Nicolas de lá, Eduardo Bolsonaro, ou seja, muita gente batendo boca, defendendo seus pontos de vista, mas ao mesmo tempo mostrando a cara. Por quê? Paulo Figueiredo, ele fala o que ele pensa, dá a opinião dele, mas está lá nos Estados Unidos há um bom tempo, nunca se declarou bolsonarista e também não ataca o Bolsonaro. Ele tem uma opinião dele mais politizada do que ideológica, né? Então não se compromete. O Eduardo, obviamente, defende a ideologia bolsonarista.
O Alan dos Santos é uma no cravo e outra na canela. Fala demais, fala muito palavrão, muita bobagem, às vezes exagera nas opiniões, às vezes fala a verdade, às vezes não fala, né? Kim Paim defende um lado que é um lado mais bolsonarista, briga diretamente com o Constantino, e o Constantino até então vinha levando aquela imagem de que era conservador, defende a direita, mas já havia confessado que nunca foi bolsonarista, mas tentava andar ali na balança. Mas de repente agora resolveu soltar os cachorros contra Flávio Bolsonaro. Inclusive assistindo ontem sua participação no OS Sem Filtros, ele falou claramente que compara os bolsonaristas com os petistas. Ele falou isso claramente, que nós, conservadores bolsonaristas, somos iguais aos petistas. Aliás, o programa OS realmente está meio que pisando em ovos ali, vai terminar igual ao Jovem Pan. Tenham certeza, se continuar nesse ritmo, já era. Mas esse é o grande problema. Enquanto eles ficam se debatendo, não prestam atenção na real situação do Brasil. Porque não basta somente ficar focando no assunto Flávio Bolsonaro e Vorcaro, porque é um assunto que já deu água. Já foi falado, já foi explicado e já não tem mais de onde tirar narrativas daí de dentro. Aliás, como estamos falando de Daniel Vorcaro, saiu uma informação hoje de que o ex-banqueiro seu advogado pediu para que ele volte para a Papudinha, lá no batalhão militar, né? Por quê? Ele vai realinhar sua equipe de defesa e vai esquentar sua delação premiada. Tudo isto depois que a Polícia Federal rejeitou sua delação meia-boca, né? E ele diz que vai contar mais detalhes e entregar mais personagens envolvidos no esquema master. Essa mudança não tem nada a ver com honestidade, ou porque caiu na realidade de que deve realmente falar o que sabe. Não. Isso foi a pressão que ele sentiu em ser transferido para a Papuda, e com as condições da cela onde ele foi jogado. Porque, segundo seu advogado criminalista, o Sérgio Leonardo, a cela do Vorcaro é insalubre. O local não tem banheiro separado. O vaso sanitário é cavado no chão. Não tem chuveiro elétrico. E a água sai fria de um buraco na parede. Eu até lembrei do mito. Não quer ser preso? Não faz bobagem, não é? Ele costumava falar isto. Pois é. O Vorcaro deve estar sentindo muita saudade daquela vida de luxo, né? Daquela luxúria, inclusive, festas, né? Cheia de canapés, borogodós, mulheres. Foi se meter numa cela dividida com outros prisioneiros na Papuda. Está sentindo o drama, não é isso? Fato é que a situação levou a defesa do Vorcaro, então, a protocolar um pedido a André Mendonça para que o banqueiro volte para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, onde fica a Papudinha. Aliás, agora à tardinha já saiu a notícia que o André Mendonça vai sim transferi-lo de volta para a Papudinha. Por quê? O Vorcaro se propôs a falar mais, a contar verdades. Será que vai mesmo? Vamos ver. Agora, mudando de assunto, vocês se lembram daquele caso envolvendo o presidente da Câmara, Hugo Mota, e do senador Ciro Nogueira, no caso daquelas malas de viagem que não passaram na alfândega quando retornaram de viagem da ilha de São Martin, ou São Martin e São Martin, é uma ilha dividida entre concessão holandesa e concessão francesa. Essa ilha caribenha é conhecida não só pela beleza extraordinária, como também como um paraíso fiscal. E eles lá estiveram. Acho que quiseram conhecer as águas do Caribe, né, e foram lá. Não tem nada a ver com dinheiro. Pois é.
O ministro Moraes arquivou o pedido de investigação, claro, com o argumento de que não existem provas de que os dois parlamentares tenham passado com as malas fora do raio-x na noite de 20 de abril de 2025. Claro que eles não passaram, e nós sabemos disso, porque as imagens que saíram nos jornais mostram que são assessores que passaram com aquela dezena de malas fora do raio-x. Mas o Moraes disse o seguinte: o fato dos mencionados parlamentares estarem presentes no referido voo não representa circunstância indicativa de qualquer participação nos crimes objeto de investigação, pois as imagens acostadas aos autos demonstram que os passageiros se submeteram ao correto procedimento de fiscalização, disse o ministro. Os passageiros sim passaram no raio-x, não as malas. Mas muito bem, vamos lembrar aqui que no caso das joias de Jair Bolsonaro, aquelas joias pela qual ele foi investigado até a alma, né? Ele mesmo nem estava na viagem, aquela viagem de volta em outubro de 2021, quando o ministro de Minas e Energias, Bento Albuquerque, trouxe da Arábia Saudita o presente, as joias que o príncipe deu a Jair Bolsonaro. Foi o ministro de Minas e Energia que trouxe as joias. Só que naquele caso o Moraes não quis saber. Abriu um inquérito contra Jair Bolsonaro, deixando mais do que evidente a perseguição vingativa do ex-xerifão. Mas o Hugo Mota e o Ciro Nogueira, para que investigar os parças? Vai saber se naquelas malas não tinha alguns presentinhos, alguns whisky Macallan para aquele ministro? Investigar para quê? Mas, fato é que, em se tratando de Hugo Mota, hoje, ou ontem à tardinha, saiu a notícia de que ele teria procurado um certo ministro do Palácio do Planalto para tratar de um possível socorro ao Banco de Brasília, o BRB. E muita gente fez de conta que não leu a manchete, que não viu a notícia, mas teve muita gente que ficou surpresa. Mas no fundo, o episódio apenas reforça aquela velha sensação de que em Brasília as portas dos bastidores continuam funcionando muito melhor do que as portas da transparência. Segundo a matéria também do site Metrópolis, Hugo Mota teria buscado José Guimarães, aquele dos dólares na cueca, que é ministro do Inácio, após um pedido da governadora do Distrito Federal, Celina Leão. Assim como aconteceu com o atual mandatário brasileiro, que aconselhou Vorcar a não vender o Master ao BTG, Hugo Mota não ocupa cargo no sistema financeiro, e muito menos no Palácio do Planalto. Quando alguém com esse peso político de ser presidente da Câmara dos Deputados entra diretamente numa articulação envolvendo banco estatal, governo federal e lideranças políticas, dificilmente isso é tratado como mera conversa institucional. Muito pelo contrário. Em Brasília, palavras suaves quase sempre escondem interesses muito mais profundos. Mas o que chama atenção é a velocidade com que figuras importantes do sistema político parecem se movimentar quando o assunto envolve grandes grupos financeiros, fortunas, bancos públicos ou operações sensíveis, principalmente quando existem vestígios de participação no esquema mafioso de Daniel Vorcaro. E o caso ganha ainda mais repercussão porque o Banco de Brasília já vinha sendo alvo de atenção política nos últimos anos, por conta de operações ambiciosas, expansão agressiva no mercado, seguindo os passos do Banco Master e aproximação com figuras influentes no setor financeiro. O banco já deixou
há muito tempo de ser apenas uma instituição regional do Distrito Federal, para se transformar em uma peça relevante dentro do jogo de poder lá em Brasília. Então é claro, meus amigos, que existem muita figura poderosa envolvida nesse esquema, muita gente graúda envolvida com Daniel Vorcaro. Eles pincelaram essa gravação do Flávio Bolsonaro com ele, claro, para usar politicamente contra o Flávio Bolsonaro, porque a imprensa ajuda a fomentar essa narrativa. Mas todo mundo sabe que diversos parlamentares, ministros do Planalto, ministros do STF, todos estão envolvidos com o Banco Master. O Hugo Mota, que eu já disse aqui há uns 2 vídeos atrás, que sua cunhada recebeu 140 milhões do Master em um empréstimo que nunca foi pago e nunca foi cobrada. Né? O Davi Alcolumbre, lá no estado do Amapá, que está enrolado também com o Master, por isso não quer a abertura da CPMI. E claro que quando uma situação envolve os 3 poderes, políticos poderosos, nada caminha. Nada caminha. Se o Vorcaro agora está prometendo fazer uma delação mais ajustada, mais séria, é com medo de morrer trancafiado na papuda. Porque ele sabe que ninguém vai se entregar para defendê-lo. Ninguém vai vir a público para defender. Não, o Vorcaro é inocente, ele não fez isso, eu estava lá, eu vi. Ninguém vai se meter nisto. E ele vai morrer sozinho na cela. Por isso que ele está começando a abrir o bico. Até porque o antigo CEO do Banco de Brasília já está fazendo a sua delação também. Então vai chegar uma hora que a delação do Vorcaro já não vai ter mais interesse algum. Então a coisa está caminhando para explodir a qualquer momento. Porque a gravação do Flávio com o Vorcaro já não está mais rendendo como inicialmente estava. Mesmo Constantino jogando pimenta no assunto. Pimenta, eu acho que é veneno mesmo, né? Aí, eu vi realmente uma informação lá na Ouro Verde do Pitoli, ele questionando o Nicolas Ferreira. Eu sei que muita gente tem um xodó muito grande com o Nicolas, e como eu sempre digo, sim, ele é um político promissor, é jovem, tem um futuro brilhante pela frente, mas ele está sim devendo um vídeo apoiando o Flávio Bolsonaro e deixar essa conversa de que no momento oportuno vai apoiá-lo. Como ele já disse num podcast, que no primeiro turno ele vai dar atenção para Minas Gerais e no segundo turno ele vai investir em Flávio. Não, Nicolas, você tem que assumir o seu papel agora, tem que colocar a cara a tapa agora. E não é só o Nicolas, são muitos parlamentares, muitos influenciadores que precisam dar a cara a tapa, principalmente os mais famosos com milhões de seguidores que têm uma audiência maior, evidentemente. Não é isso? Então tem muita gente aí que precisa dar explicações e nós vamos do lado de cá, cobrando, trazendo as informações que nós temos, aquelas que eu pelo menos considero mais relevantes, para que vocês possam junto comigo ir, digamos, meditando, tirando o que é melhor, o que é pior nas informações, para também maturarem as ideias de vocês, né? Porque eu sei que a dúvida às vezes bate, porque ouve-se uma coisa aqui, outra coisa ali, e aquilo cria realmente uma indecisão. Mas o tempo vai colocar tudo no eixo, nos seus devidos lugares, porque eu posso garantir, daqui até o início do primeiro turno das eleições, meus amigos, o pau vai torar, o bicho vai pegar, vai surgir muita informação bombástica, podem ter certeza. Mas por hoje era o que eu tinha para vocês, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa aí o like, clique aí no gostei, se inscreva no canal, é de graça, clica no sininho para receber notificações, e quem puder colaborar com o canal ou se tornar membro, eu agradeço de coração, ok? Por hora desejo a vocês um excelente fim de sexta-feira, muito bom descanso e até amanhã se Deus quiser. Comam uma pizza por mim, tomem uma cervejinha, né?
porque é sexta-feira, tá friozinho lá fora, então é bom curtir uma pizza dentro de casa. Comam por mim. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus, até amanhã se Deus quiser. Tchau, tchau.